para todos os seres humanos ser controlados 24/7, porque daí ninguém ia fazer nada. Todo mundo ia se comportar, porque todo mundo seria vigiado constantemente. O cara fala isso abertamente. No momento que eles capturam os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos, que eles põem lá o amigo deles na presidência, eles abrem e mostram que o poderio militar americano vai ser usado para promover essa distopia. Frase que eu acho que sumariza tudo isso. A atual encarnação da IA nada mais é do que uma ferramenta de automação, dominação e controle. Basicamente, eu estudo esse tópico desde o meu doutorado, desde os anos 80. Inclusive, no começo dos anos 80, o movimento dos sistemas especialistas, expert systems, dizia que ia substituir os médicos, ia substituir... Esse era o Marvin Minsky, do MIT, que basicamente sepultou as redes neurais que são usadas hoje por quase 30 anos lá no MIT. E ele previa, veio aqui ao Brasil, veio a São Paulo, veio aqui no Centro de Convenções Rebouças dar uma palestra, dizendo que esses sistemas baseados em regras iam substituir médicos, advogados, engenheiros, e não deu em nada, evidentemente. E nessa época eu comecei a aprender as linguagens de programação que ele propunha e os colegas dele propunham. John McCarthy, que foi o cara que criou o termo inteligência artificial, que é um nome completamente absurdo, porque não é nem inteligente nem artificial, né? Mas que rendeu bilhões de dólares do Pentágono para financiar essa área desde o final dos anos 50, né? Desde aquela época ficou claro que, à medida que a área foi se desenvolvendo, e como os expert systems falharam e foram abandonados, levaram um prejuízo para o Japão gigantesco. A economia japonesa, nos anos 90, entrou em recessão por causa do investimento bilionário que eles fizeram o que eles chamaram da quinta geração de computadores, que nunca se materializou. Tá? Então, o Marvin Minsky gerou uma crise financeira no Japão gigantesca, que até hoje o Japão ainda não se recuperou. Mas, enfim, à medida que isso evoluiu para as ditas redes neurais artificiais, que é outro nome impróprio, porque essas redes não funcionam como os neurônios biológicos, né, orgânicos, você começou a atrair para essa área uma série de ideologias e visões de mundo representadas pelo pensamento desses filósofos do Silicon Valley, né? Curtin Yarvin, Peter Thiel, que, primeiro, não acreditam na democracia. Segundo, acreditam que o preço de boa parte da humanidade ser destruída e morrer de fome, né, de doenças, não é tão ruim, porque se a elite sobreviver, se eles sobreviverem, tá ótimo. Por isso essas ideias malucas de ir para Marte, criar colônias no sistema solar, porque todos esses caras acreditam que a espécie humana já está condenada. E eles abertamente, né, esses caras dão entrevistas no New York Times, na mídia americana, abertamente dizendo que a democracia não funciona, por exemplo, esse Curtis Yarvin sugere que o mundo deveria ser uma monarquia tecnocrática, com um CEO de empresas de tecnologia sendo o grande rei do mundo, porque seria mais eficiente, seria mais produtivo. E o que ele não fala é que todos nós seríamos escravos. Nós somos, de certa maneira, né? Eu tinha um capítulo no meu livro, o meu editor americano pediu para eu remover, porque ele ficou preocupado com a minha segurança, que dizia: quando todos nós viramos escravos e nem percebemos, né? Porque, como o Varoufakis fala lá, o ex-ministro da Fazenda da Grécia, nós estamos vivendo uma versão diferente do feudalismo. Tecnofeudalismo, ele fala, né? O tecnofeudalismo tem muita coisa interessante, tem muita coisa que vai direto no nosso debate aqui. Mas o que eu gostaria de acrescentar, eu acrescento nos livros que eu estou escrevendo, principalmente nesse livro de inteligência artificial que eu estou escrevendo nesse momento, é que, na realidade, nós estamos contribuindo, como o professor Lenin acabou de falar, para a construção da ferramenta de dominação e controle mais poderosa do mundo. Porque os próprios caras falam isso. O dono da Oracle, o Larry Ellison, acabou de falar que tinha que ter câmera em todo lugar para todos os seres humanos ser controlados 24/7. 24 horas, 7 dias por semana, porque daí ninguém ia fazer nada. Todo mundo ia se comportar, porque todo mundo seria vigiado constantemente. O cara fala isso abertamente, o discurso não é escondido,
é totalmente explícito, né? E nisso, no momento que eles capturam os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos, que eles põem lá o amigo deles na presidência, eles abrem a cortina, né, e mostram que o poderio militar americano vai ser usado para promover essa distopia, né? Vai ser basicamente a ferramenta de disseminação dessa nova ideologia de controle total, né? E nós estamos entrando nessa festa, né? Estamos vendo o pessoal dançando lá dentro e estamos entrando no baile sem nos dar conta do que significa, né? Porque é um caminho que daqui a pouco se transformará em algo irreversível. Porque no momento que você condiciona o cérebro humano a relegar ou delegar as suas funções cognitivas para um aplicativo, para uma máquina, para um computador, como o cérebro tem como função principal manejar um equilíbrio metabólico, porque a produção de energia, a energia que ele consome é altíssima e tem um limite muito próximo do colapso que ele tem que manter, na medida que o indivíduo decide delegar certas funções para o Waze, quando você dirige o carro, ou quando você escreve um texto, o cérebro começa a falar, opa, ele não precisa mais gastar energia com essas partes do cérebro que fazem essas funções. Vou tirar energia, vou desalocar o budget energético para essas funções cognitivas. E aí a pessoa começa a perder a memória, começa a não conseguir escrever uma sentença que tem cabimento. Na minha área, por exemplo, o que eu notei nos últimos anos em que eu estava dando aulas para os alunos de medicina, os meninos e as meninas não conseguiam mais lembrar do que eles escreviam nas provas, porque eles começavam a usar ferramentas artificiais para escrever os textos. E, recentemente, o MIT publicou um estudo, pesquisadores do MIT publicaram um estudo mostrando que é exatamente o que acontece. Se você comparar pessoas que escrevem o texto da própria cabeça versus aquelas que usam ferramentas como o ChatGPT, existe 30 minutos depois de escrever um texto, a pessoa não lembra de uma única sentença. Quem usou o ChatGPT não consegue citar o próprio texto. E quando eles mediram a atividade cerebral desses grupos, os que usaram o ChatGPT tinham uma redução de 54% da interação de áreas corticais. Ou seja, eles não estavam pensando em nada. Não estavam absolutamente usando a mente. Então, é uma equação muito poderosa, fazer com que o ser humano renuncie à sua agência, à sua autonomia no mundo, e não é só o que nós fizemos até agora, que é viver uma vida sedentária, longe da natureza e começar a ter problemas cardíacos, né? Que é o grande drama do século XX foi esse. Não, agora é aqui, o jogo está sendo decidido aqui. Nós estamos eliminando a agência neural, a agência física e neural do ser humano. E com isso, nós estamos produzindo um exército de pessoas que vai aceitar qualquer coisa, né? Que vai aceitar qualquer tipo de designação ou de oferta feita pelos overlords das big techs. Ou seja, não é só o trabalho que foi comoditizado. A mente humana está sendo comoditizada, né? Em todos os sentidos. E aí você acaba com qualquer possibilidade de divergência, né, de oposição a essa visão de mundo, porque os caras falam, não, a IA é inevitável. Nada é inevitável. Isso é falado desde a Idade Média. Cada revolução tecnológica, os proponentes dela vinham e falavam, não, a máquina a vapor vai dominar o mundo, acabou, não sobrou para ninguém. E é isso que eles usam o mesmo discurso da Revolução Industrial e a mesma mentira, continuam usando a mesma mentira, só que numa escala muito maior, né?